mas em nome de Jesus. Amém. A amada igreja pode se assentar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Leremos do versículo 6 ao versículo 13. E eu quero falar com os irmãos e as irmãs nessa manhã sobre o amor fraternal. Amor fraternal. Primeira carta de João, capítulo 4, os versos de 6 a 13, diz-nos assim, esta bela epístola do apóstolo João. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Querido Deus e bendito Pai, dá-nos entendimento e dá-nos, ó Deus, uma condição boa de comunicação da Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Esta carta é escrita pelo apóstolo João, provavelmente a um determinado grupo de cristãos. Ela está colocada entre o ano 80 e 97, é muito difícil datar esse texto, mas seguramente é escrita pelo apóstolo chamado apóstolo do amor, apóstolo João. E nesta carta ele combate veementemente heresias que adentram a igreja. E por 3 vezes ele fala sobre o amor nesta carta. Uma pequena carta. E a ênfase desta carta, além de combater heresias, de falar da pureza do evangelho, de falar da salvação, da segurança do crente em Jesus Cristo, a pureza do evangelho, ele fala da linguagem do amor. E aqui é a terceira e última vez que ele fala nesta carta sobre o amor. E ele está concluindo aqui no versículo 6, uma discussão que ele começa no capítulo 4, nos versículos de 1 a 6. E ao concluir, ele faz uma severa advertência, ele vai dizer, olha, nós somos de Deus, aqueles que são salvos são de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Olha atenção, aquele que conhece a Deus sabe discernir quem fala de Deus e quem não fala da parte de Deus. É isso que ele está dizendo. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Está sendo bem enfático, bem claro, dizendo: há pessoas que ouvem aqueles que são da parte de Deus,
porque são de Deus, e há pessoas que não ouvem aqueles que são da parte de Deus, porque não são de Deus. Isso que eu estou dizendo. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Espírito aqui para ele é ensinamento. O ensinamento da verdade e o ensinamento do erro. E ele está se colocando como aquele que ensina a verdade, porque havia no meio dos cristãos gente ensinando heresias misturando o evangelho com heresias. Então ele vai agora falar sobre o amor, mas ele encerra essa discussão dizendo que o que ele está falando, ele fala da parte de Deus, e quem escuta deve ser aquele que de fato conhece a Deus. E para falar, ele chama a igreja de amados. Amados. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor fraternal é uma realidade para o povo de Deus. O amor fraternal não é uma realidade do mundo para o mundo. Isto é uma realidade. O mundo não conhece essa expressão bíblica a que João se refere. O mundo não tem essa compreensão deste amor arraigado, profundo, que penetra o âmago do ser, que dá força, vigor, que faz superar as diferenças, as contrariedades, que dissipa o ódio, que dissipa as mazelas humanas para acolher o outro tal qual ele é. O mundo não conhece. O apóstolo João está dizendo de uma verdade, de um valor que não está presente no mundo, mas emana do próprio Deus. E nesse texto eu queria ver com vocês 3 aspectos do amor a que João se refere. Em primeiro lugar, João vai dizer que a fonte do amor fraternal é o Senhor. É o Senhor. Veja o versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O apóstolo Pedro, quando caminhando com Jesus, ele demonstrou um arromo, um sentimento muito forte pelo Cristo, e disse que ia até as últimas consequências por Cristo. E ele chegou a dizer que ele amava mais a Cristo do que os seus próprios companheiros. E Jesus vai dizer: Pedro, não sabes o que dizes. O diabo me pediu permissão para peneirar-te. E qual foi a tragédia da vida desse homem que, na noite em que Jesus foi traído, Pedro negou Jesus 3 vezes. E negou Jesus a pessoas que, teoricamente, nada tinham a ver com esse processo religioso que prendeu Jesus. Ele negou para pessoas muito insignificantes, sem muita expressão na religião, naquele contexto da prisão de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, chamou-os para o lago de Tiberíades, e então naquela noite que Jesus chamou Pedro para uma conversa, ele vai dizer, Jesus fala: Pedro, você me ama? E ali tem um jogo de palavras, e Pedro vai afirmar: sim, eu te amo, Jesus, eu te amo. E Pedro vai dizer, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele responde com a palavra ágape, ágape. E na terceira vez ele vai dizer: não, Jesus, eu te amo do jeito que eu sou, eu te amo assim, eu te amo do meu jeito, mas eu te amo. Pedro está dizendo: eu não tenho o amor que o Senhor tem por mim. Eu não sou capaz de amar o Senhor do modo como o Senhor me ama. O meu amor é humano, o meu amor é falho, ele é passivo de falha, ele é equivocado, ele é cheio de buracos, ele não tem consistência, mas eu amo do jeito que eu sou. É assim que eu sou, eu amo assim. Esse é o amor humano. Pedro está dizendo: eu não tenho condições de amar o Senhor tanto quanto o Senhor me ama, mas eu o amo do jeito que eu sou, como eu estou, assim eu sou, eu amo. E Jesus diz: tudo bem, apacenta as minhas ovelhas.
Meus irmãos, nós sabemos que as nossas ações não sustentam o nosso amor, não é verdade? Muitas vezes as nossas ações contradizem as nossas palavras. Nós ferimos as pessoas a quem mais amamos. Nós somos capazes de ferir pessoas que amam-nos profundamente. O nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas da igreja, porque nós somos assim. O nosso amor é falho, o nosso amor é inconsistente. Nós somos inconsistentes. Nós não temos a capacitação humana que acolhe o outro tal qual ele o é. O nosso amor não nos permite dar ao outro um coração cheio, acolhedor, que abraça, que sustenta, que envolve. Nós demonstramos a nossa ira, nossa raiva, o nosso desamor, nós destilamos o nosso mal, nosso veneno a pessoas que nós amamos. As nossas ações conspiram contra o nosso amor, porque nós somos assim. E João está dizendo que devemos amar-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O apóstolo Paulo, quando escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de dons, cheia de manifestação do Espírito na vida da comunidade, mas era uma igreja que tinha grande dificuldade de relacionamentos comunitários, uma igreja que revelava grandes diferenças e muitos grupinhos sectários dentro da igreja. Muita gente separava por lideranças, tinha gente que era Pedro, Paulo, de João, enfim, muitas divisionismos na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 13: ainda que eu pague os homens e os anjos, se não tiver amor, seja de bronze que soa, com símbolo terreno, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha o tamanho da fé, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu estive a todos os meus bens e os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso e ele está dizendo que o amor é imprescindível na comunidade. O amor é necessário, é como o ar que nós respiramos. O amor é uma exigência na vida comunitária da igreja. Há de se ter esse valor crescente em nosso meio, no meio da igreja, para que isso seja oxigênio, aquilo que lubrifica, aquilo que amalgama, aquilo que sustenta, aquilo que revigora, aquilo que acolhe os diferentes, os fracos, os débeis, os inconsistentes como eu. O amor é essa força da comunidade, isso que Jesus vai dizer, e assim como conhecereis pelo amor que Deus uns pelos outros. É o amor. Eu posso dizer que amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu preciso dizer uma coisa para você. Nós precisamos desejar que você considere verdadeiramente as motivações secretas do seu coração para com os irmãos que às vezes não desejam. É desejar que você avalie sinceramente, honestamente, quais são os sentimentos que estão aninhados no seu coração, que talvez tenham dificuldades para você conviver com irmãos, com famílias na igreja, que distanciam no coração a sua relação de fé com irmãos e irmãs da igreja, porque isto é um pecado que se comete contra a igreja de Cristo, contra o corpo de Cristo, a falta de amor. O apóstolo Paulo fala: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor.
O amor é uma condição existencial no corpo de Cristo. Eu não devo apresentar-me na comunidade de fé, no meio do corpo de Cristo, negando aquilo que é essencial para a comunidade. O amor, um coração aberto, um coração cheio, um coração rendido, um coração despojado, um coração livre de qualquer sentimento faccioso, um coração cheio de desejo de acolher aqueles que precisam da minha ajuda, do meu apoio. Em segundo lugar, a consistência do amor. Se eu falei da fonte, agora ele fala da consistência do amor fraternal, é a cruz de Cristo. Se a fonte é o Deus, que é amor, ele em si é amor, a consistência desse amor é a cruz de Cristo. Perceba? Deus é a fonte, a consistência, a profundidade, a extensão, aquilo que referencia o nosso amor, é a cruz de Cristo. Quer saber como? Olhe para a cruz de Cristo. Veja o que ele vai dizer nos versículos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É uma entrega. Ele entregou o seu Filho pelos nossos pecados. Jesus foi entregue à morte para que nós tivéssemos reatado a nossa relação de vida com Deus. Ele nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho na cruz. Portanto, o amor que consiste no amor fraternal é a cruz de Cristo. Quer saber como devemos amar uns aos outros? Olhemos, miremos, consideremos o amor de Deus em Cristo Jesus, na cruz de Cristo. Oh, meus irmãos, veja a referência do amor fraternal. Não é o amor humano, não é esse amor falho, não é esse amor trôpego, não é esse amor que hoje está, amanhã não está, não é esse amor emocional, esse amor afetivo tão somente, esse amor que é tão flutuante como as ondas do mar, mas é o amor perene, é o amor profundo, é o amor que sustenta, é o amor que acolhe, que está sempre de braços abertos. Eu quero dizer para você que a força da igreja, a força de uma igreja não é sua conta bancária, não são seus recursos financeiros, mas são os recursos da graça de Deus presente na vida da igreja, especialmente o amor. Conta uma história de que o pastor chamou as crianças à frente para orar com elas e todas as crianças afluíram para o corredor central, como nós aqui, né? E veio aquela criançada. E, de repente, uma criança tropeçou lá atrás e começou a chorar. Um pequenininho, viu aqui, correu lá e pegou aquele bruta, pequenininho, pegou um maior que ele. E o pastor, menino, você não vai aguentar. Mas é meu irmão. É meu irmão. É meu irmão. Não importa, ele precisa do suporte, ele precisa de ajuda. Se eu vou conseguir ou não, eu vou fazer alguma coisa. Essa motivação que emana, essa motivação primeira que emana, deve ser o amor, não a raiva, não o ódio, não o cinismo, mas o amor, esse movimento que deve voltar-nos para o outro, de acolher, de oxigenar os relacionamentos. Meus irmãos, estou falando para vocês e estou falando para mim também. Falo para vocês, meus ouvidos estão mais perto da minha boca do que os ouvidos de vocês. Porque não há consistência mais profunda numa relação interpessoal do que o amor de Cristo por nós.
se de fato eu quero construir relacionamentos que permeiam, que permaneçam, que sustentam, que façam diferença na minha vida e na vida dos outros, eu preciso olhar para a cruz de Cristo. Se eu quero de fato fazer diferença na vida da comunidade na qual Deus me plantou, na qual Deus me colocou, eu preciso me colocar à disposição de Deus para amar as pessoas, independentemente de como elas sejam, apesar de serem quem são, eu as amo, eu devo amá-las, porque é esta motivação, é este valor que vai de fato oportunizá-las mudanças profundas nas suas vidas, na sua relação de vida. A força do amor é que transforma, é que modifica as estruturas humanas. Eu trabalhei alguns anos com famílias com drogadição, e uma das coisas que mais me chamava a atenção nas famílias era a vinculação da mãe com o drogadito. Era essa força do amor da mãe que não abria mão do filho. Ela apanhava, ela sofria, ela demonstrava uma ingratidão tão grande para com a mãe, mas a mãe estava lá. E voltava lá, e voltava, e insistia, e falava com um, e falava com o outro, e retomava em favor do filho que estava envolvido profundamente com drogas. Esta permanência, essa insistência, esse amor vigoroso, forte, que não abre mão. É assim que Deus é para conosco, é assim que Deus é para conosco. Meus irmãos, uma igreja forte é uma igreja que ama, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que aceita o outro, apesar das suas disfunções, das suas pulsões, apesar das suas vilezas, das suas precariedades. Não é assim que nós lidamos com os nossos filhos? Não é assim que nós lidamos com os nossos filhos? Nós os amamos como eles são. A igreja é corpo de Cristo, é povo de Deus. E João está dizendo que a consistência do amor fraternal é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus na cruz. E em terceiro e último lugar, a resistência do amor fraternal é o Espírito Santo. Deus Pai é a fonte. Cristo Jesus é a consistência. E o Espírito Santo é a resistência. Veja o versículo 12 e 13. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. A tradição vai dizer que o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tal era o seu amor pelo Cristo da sua vida. Ele demonstra profundo amor na sua história pessoal, como discípulo e apóstolo de Cristo. Um amor vigoroso, quando ele revela a sua fraqueza, a sua debilidade a Jesus naquela noite, aquela madrugada, em torno do mar Tiberíades. Por quê? Porque Jesus o conhecia, e então a partir daquela declaração de falência pessoal, o Espírito de Cristo fortaleceu o amor no coração daquele homem. E ele foi para a missão. Lembra do lençol? Quando ele estava orando, aquele lençol cheio de coisas que judeu não comia. Foi abrindo os horizontes da mente desse homem, e foi abrindo os horizontes, e vai dizendo: Pedro, as coisas são diferentes. Pedro, abre o coração, abre a sua mente, eu quero encher você da minha graça. Tira os óculos humanos, tenha visões do céu, Pedro. E Pedro então foi se enchendo da graça de Deus. Meus irmãos, isso é coisa maravilhosa que o Espírito Santo faz na vida do crente. Há pessoas que quando olham os mendigos na rua, falam: é vagabundo, não quer trabalhar. O cristão olha para ele e fala: é miséria humana,
é campo missionário. São olhares diferentes. Por quê? Porque é uma vida que está julgada à mercê da existência. É campo missionário. Carece da graça de Deus. Ô meu irmão. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. E o modo pelo qual nós demonstramos a graça de Deus, a presença de Deus, é quando nos amamos uns aos outros e Deus permanece em nós. Olha isto, olha o que João está dizendo. Quer ver como Deus existe? Olhe como o cristão ama o outro. O cristão ama o outro. E o seu amor, o amor de Deus, é em nós aperfeiçoado. O modo pelo qual Deus ama as pessoas é através dos cristãos. É através dos cristãos, é através da igreja, é através dessa relação de fé e de dedicação e de entrega nessa tragédia de amor que nós temos, em que nós levamos a nosso farrapo humano, a nossa miserabilidade de amor. Fala, Deus, eu não consigo amar, eu não sei amar, e o Senhor precisa me capacitar para amar. E então essa graça maravilhosa, esse amor que nos sustenta, nos capacita a amar. E esse amor que vem de Deus, derramado em nossos corações, oferece ao outro aquilo que ele precisa para ser aquilo que Deus quer que ele seja na comunidade de fé. E ele vai dizer, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Por isso que Paulo vai dizer que quando somos fracos, então somos fortes, não é? Paulo vai dizer que o Espírito geme em nós, quando nem conseguimos orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E orando pela igreja em Efésios capítulo 3, ele vai dizer que o Espírito nos fortalece interiormente. Ô meu irmão, é a presença do Espírito de Cristo na vida do crente que nos dá capacitação para amarmos uns aos outros. Oxalá esta igreja seja cada vez mais cheia do Espírito de Cristo, vigorosa como ela tem sido, que ela tem sido vigorosa na sua ação missionária, vigorosa nos seus relacionamentos de amor, vigorosa na sua adoração, vigorosa nos seus relacionamentos cheios de amor um para com os outros. Que Deus nos abençoe.